Oi pessoal, meu nome é Denise e eu sou pastora de uma igreja evangélica. Hoje eu quero falar para você sobre o Salmo 50. Vou ler alguns versículos, vou ler a partir do versículo 16. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Agora eu vou ler o versículo 22. Ouvi, pois, isto, vós que esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Esse versículo, eu li alguns versículos, mas eu gostaria que quem estiver assistindo esse vídeo leia todo o Salmo 50. E eu quero comentar sobre esse salmo, porque esse salmo fala da futilidade da adoração exterior. O que é futilidade? Aquilo que não tem importância, aquilo que é inútil, aquilo que é superficial, aquilo que não tem constância, sabe? Então, esse salmo ele exemplifica bem a vida de uma pessoa que serve a Deus, que cita os estatutos de Deus, porém não pratica. E esse salmo, eu estava falando com Deus esses tempos e falando assim: Senhor, tem alguma palavra que diz que as pessoas que são ímpias, que estão dentro das igrejas, que se dizem servos, tem alguma palavra, Senhor, bem específica que diga que eles podem ficar abrindo a boca e falando a tua palavra? Aí, sem o meu marido saber, agora ele vai saber quando ele assistir esse vídeo, ele chegou para mim e disse assim: tu sabia que tem uma palavra no Salmo 50 que diz que tem pessoas que ficam citando os estatutos de Deus, mas que eles mesmos não cumprem a palavra, que eles mesmos não obedecem a palavra, e que Deus diz: quem és tu para dizer isso? Aí agora eu fiz uma pesquisa, né, sobre o Salmo 50 até vou colocar o título desse vídeo, dessa mensagem aqui que eu vou gravar: a futilidade da adoração exterior, né? Existe um discurso aqui nesse salmo que declara a futilidade da adoração exterior, quando a fé espiritual está ausente e se sustenta apenas na cerimonial visível, né? Então as pessoas não fazem as coisas de todo o coração, é mais exterior, é uma representação exterior, não é uma mudança interior. E o Salmo 50 fala muito disso. Este salmo, o autor é atribuído a Asaf, um dos líderes musicais nomeados por Davi. Este salmo apresenta o contraste entre o justo e o ímpio aos olhos de Deus. O que eu achei interessante aqui é que Deus não está falando do ímpio que não conhece a palavra. Deus fala do ímpio dentro da igreja. Porque uma pessoa que não conhece a palavra, que não tem compromisso com Deus, para que ela vai estar lendo a Bíblia, citando a Bíblia e querendo ensinar alguma coisa para os outros, né? Então Deus fala aqui, neste salmo, do ímpio que está dentro da igreja. Assim como o Salmo 1 fala: não te senta na roda do... Pode deixar a caneta. Não te senta na roda dos escarnecedores. O Salmo 1 para mim, né? Assim, cada vez que eu leio, para mim, escarnecedora não é aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus, é aquele que conhece a palavra de Deus e mesmo assim escolhe fazer errado. Bom, voltando aqui para o Salmo 50, neste salmo Deus é retratado como grande juiz. A mensagem principal deste salmo: Deus é o juiz maior. No verso 10, ali quando fala de sacrifícios, Deus diz assim: meu é todo o animal da selva. Então, o que Deus está falando aqui? O povo não estava prestando favor algum a Deus, trazendo animais para o sacrifício. Tudo já pertence a Deus. É Deus quem controla a existência de todo e qualquer pássaro ou fera. Então, o que Deus está falando? Vocês ficam aqui trazendo esse sacrifício, matando os animais. Se eu quisesse um animal, eu mesmo pegava para mim. Esses sacrifícios aí que vocês estão fazendo está sendo em vão.
Vocês estão fazendo sacrifícios que não estão me agradando. E do verso 12 até o 15 mais ou menos, ele começa no verso 12 dizendo assim: se eu tivesse fome. O que isso quer dizer? O Deus de Israel não tem fome de comida, mas sim de justiça por parte do seu povo. O juízo de Deus. O que significa a palavra juízo? Ato ou efeito de julgar, capacidade de avaliar os seres e as coisas. Então, o juízo de Deus aqui no Salmo 50 não é contra as nações, mas contra os próprios israelitas que ouviram a palavra de Deus, mas a desprezaram. Então, as nações, elas não entregavam sacrifício para Deus de Israel. Então, ele está falando, vocês que estão trazendo sacrifício, né, eu não preciso desses animais, porque tudo pertence a mim. Então, ele está falando para o povo dele, né, que desprezava a palavra. Deus, ele não quer sacrifício de animal aqui, né? Ele disse, naquele tempo era preciso fazer o sacrifício. Mas ele diz, vocês me trazem sacrifício de animais, mas o que eu realmente quero é a justiça, é a obediência, mas vocês desprezam a justiça e a obediência. Meu filho está aqui comigo, né? Estou olhando para ele. Eu acho interessante que tem algumas, ele não percebe, mas algumas palavras que eu tô lendo que ele fica prestando atenção, né? Então ele tem 9 anos, agora em março ele já vai fazer 10. Então a gente aqui em casa procura ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, mas mais do que falar, eu quero praticar a palavra. Hoje eu estava falando para minha filha mais velha, Natália, estava falando com ela de crentes que sempre se dão mal, crentes que têm uma vida envergonhada. E ela disse, mãe, mas a fulana frequenta a igreja. Eu disse assim, filha, a questão não é frequentar a igreja. A questão é mudar o caráter. Quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais, porque está escrito na palavra de Deus, sem santificação ninguém verá a Deus. Ela estava contando uma história ali de uma amiga dela, que vive se humilhando, pedindo favores e precisando de ajuda de um, de outro. Eu disse assim, filha, se essa tua amiga tivesse tido um verdadeiro encontro com Deus, ela só se humilhava e se prostrava aos pés de Jesus, porque quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, a gente tem a consciência de que a gente precisa de Deus, a gente não se humilha para as pessoas. Ai, por favor, me ajuda, por favor, eu vou morrer, por favor, eu vou ficar sem casa. Não, gente. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, a gente não tem medo de perder favores de pessoas, a gente não tem medo de perder ajuda de pessoas e nem medo de perder pessoas. Eu escutava uma palavra hoje, uma palavra diária que eu sempre escuto, que a pastora que pregava dizia assim, o teu pai é Deus, a tua esposa é Deus, o teu marido é Deus, o teu filho é Deus, tudo que você precisa está em Deus. Porque muitas vezes, por que ela falou isso? Muitas vezes o pai vai desamparar, o filho vai virar as costas, o marido ou a esposa vai ser o que mais vai te humilhar dentro de casa. Então, quando tu tem Deus como teu Senhor e quando tu te humilha para esse Senhor, o que as pessoas fazem para ti não te ferem mais. Porque você teve um verdadeiro encontro com Deus e você sabe que precisa de Deus. Pastora, mas a gente precisa das pessoas. Gente, é bom ter amigos, é bom estar em paz, mas muitas vezes a gente vai querer paz e outras pessoas não vão querer. Então a gente tem que saber, Deus está no controle da nossa vida, Deus é soberano. E Deus está muito irritado, eu falo isso, porque é bíblico. Em primeiro lugar é bíblico, as pragas, as coisas que iriam piorar, mas Deus já está começando o juízo dele aqui nessa terra, porque o povo, eu não falo de quem não aceitou Jesus, porque quem não aceitou Jesus tem a oportunidade de aceitar. Mas o que Deus está mais indignado é com os servos dele que estão dentro da igreja. Que diz aqui no versículo 16, aqui diz assim, mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca? Concerto pode ser aliança. Então o ímpio recita os estatutos e Deus fala assim, como ousa ficar lendo a minha palavra, ficar querendo ensinar os outros, se tu mesmo despreza a minha palavra, tu é um ímpio? Olha só, eu anotei uma palavra do pregador Spurgeon, né? Ele
até hoje, ele já morreu, até hoje ele é reconhecido como o príncipe dos pregadores. O seu trabalho foi em Londres, mas os seus sermões são citados até os dias atuais. Então, o que eu anotei aqui do Spurgeon, né? Charles Spurgeon, que no fim do verso 16, que diz assim: "E toma o meu concerto nos teus lábios", concerto é aliança. Ele comenta sobre essa parte e ele diz assim: "Vocês falam de estar em aliança comigo e, no entanto, pisoteiam minha santidade como porcos pisoteiam em pérolas. Vocês pensam que eu posso tolerar isto?" Olha o que ele diz. Pisoteiam na minha santidade, brincam comigo, sabe? E aqui, ó, né? Deus tá muito irado nesse versículo quando ele usa Asaf para escrever esse salmo. Como vocês ousam ensinar a minha lei enquanto vocês mesmos não obedecem? Que blasfêmia é essa? Que blasfêmia é essa? Que hipocrisia é essa? E eu também gostei muito do versículo 22, que diz assim: "Ouvi, pois, isto vós que esqueceis de Deus, para que não vos faça em pedaço, sem haver quem vos livre." O que significa isso? Se tem um inimigo nos atacando, querendo nos humilhar, querendo acabar conosco, nós dobramos o nosso joelho, nós que queremos justiça, nós que queremos ser pregadores, mas também pessoas obedientes, pessoas praticantes da palavra, nós temos autoridade no nome de Jesus para dobrar o joelho, expulsar demônio, clamar pela justiça de Deus. E na hora o Espírito Santo, nosso amigo, vem, derrama sobre nós o seu consolo e nós choramos na presença do Senhor e sentimos paz e sentimos alegria. Sentimos a presença do nosso Deus, o nosso Pai, dizendo: "Filho, eu te amo, eu estou contigo, tu vai vencer." Mas e quando Deus é que toca nas pessoas? Mas quando é Deus que está julgando e corrigindo uma pessoa, quem vai livrar essa pessoa da mão de Deus? O diabo? O diabo não pode com o nome de Jesus, o diabo não pode com Deus, porque se ele pudesse, ele estaria ainda no céu. Ele não teria sido expulso do céu, ele estaria ainda lá, ele teria tomado o lugar de Deus se ele pudesse. Mas Deus tem todo o poder, está escrito: o nome de Jesus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. E tem outra palavra, se não me engano, Tiago 2, que os demônios creem no nome de Jesus e estremecem. Então quem vai poder livrar o ímpio que está dentro, e aliás, ímpio de verdade, o servo que está dentro da igreja, o servo ímpio que está dentro da igreja pregando os estatutos de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus? Quem vai poder livrar esse servo quando Deus tocar nele? Porque aqui fala que Deus pode despedaçar alguém que não obedece a palavra. Eu quero falar com você que de repente está ouvindo essa palavra, que talvez seja até bravo comigo, que essa mulher aí pensa que eu sou alguém que estou sendo corrigida por Deus, que já fui muitas vezes corrigida por Deus e que peço perdão pelos meus pecados, porque no versículo 23, no verso 23 do Salmo 50 fala: "Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus." O que aqui diz? Aqui diz que Deus, ele quer salvar, que Deus quer perdoar. Mas como ele pode perdoar alguém que não quer se arrepender? Como? Então, se alguém está ouvindo, está ficando bravo, por que ela pensa que ela é? Eu sou uma pessoa que reconheço que eu não sou nada sem Deus. Não sou nada sem o poder do meu Deus. Eu reconheço que eu sou uma pecadora, que eu preciso me arrepender dos meus pecados, que eu preciso do perdão de Deus. Mas ai daquele que não se arrepender e ainda pousar como santarrão, hipócrita, que quando cair na mão de Deus, ai de ti, porque ele pode te fazer em pedaços. E quem vai te livrar da mão de Deus? Ninguém vai te livrar da mão de Deus. Eu quero dar um conselho
para os servos de Deus que estão dentro das igrejas e que são ímpios. Você tem filhos, querido. Você tem uma família, querido. E o dia que você clamar pela tua família, quem vai poder te defender? O dia que o inimigo quiser tocar na tua família, ninguém vai poder te defender. Porque dependendo das nossas ações, da nossa fidelidade, Deus abençoa a nossa geração. Deus abençoa nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos. E agora você que é ímpio, a maldição vai vir sobre os filhos, netos, tataranetos, bisnetos, tataranetos. Tenha o temor de Deus, tenha o temor de Deus. Se arrependa do pecado. É ilusão. Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da alma. Não vale a pena. Eu desejo de coração que no dia do juízo, diante do trono branco do Senhor, o meu nome, o nome da minha família, o teu nome, da tua família que está me ouvindo, que está vendo esse vídeo, esteja escrito no livro da vida. Qual é a minha oração hoje? A minha oração hoje é para que haja arrependimento verdadeiro. A minha oração hoje é para que o Espírito Santo te convença de que é preciso se arrepender, de que é preciso parar de apenas ler a palavra e querer ensinar para os outros. É preciso primeiro obedecer a palavra. Obedecer a palavra. E pregar a palavra sim, mas obedecer para que os nossos filhos creiam na nossa pregação. Tem muito filho desviado, tem muito filho de crente fora da igreja. Por quê? Porque não encontrou no pai e na mãe um exemplo de servo fiel. Que Deus tenha misericórdia de todo aquele que é infiel, de todo aquele que tem recitado os estatutos do Senhor, tem tomado o conserto, a aliança do Senhor na sua boca, mas aborrece a correção e lança as palavras de Deus para trás dele. O que significa isso? Eu estou lendo aqui minha palavra para ti, mas eu jogo ela para trás de mim porque eu não preciso. Eu não preciso dessa palavra. Essa palavra é para ti, mas eu não preciso praticar essa palavra. Não. Somos ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus, porque esse é que será salvo. Então eu quero orar junto com você. Senhor amado, neste momento, ó Pai querido, com toda a paz que eu sinto no meu coração agora, eu te peço, Senhor amado, não sei qual dia que tu vai voltar, mas no dia que nós morremos é o dia que tu volta para nós, e ali já está decidido a nossa salvação ou perdição eterna. Que tu venha tocar, Espírito Santo, nessas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que não sejam hipócritas, pregadores de uma palavra que eles mesmos não praticam, que haja arrependimento sincero, que haja amor verdadeiro, que haja, Senhor amado, uma visão, Senhor, do seu interior, que cada um possa olhar para o seu interior agora e que a mudança comece no interior. Porque o que Deus diz aqui no Salmo 50, vocês fazem sacrifícios exteriores, a futilidade, fútil, isso é inútil. Sacrifício exterior é inútil. Eu quero arrependimento sincero. Espírito Santo, toca no coração agora de quem está ouvindo essa palavra. Salva, liberta, em nome do Senhor Jesus. Que os demônios, Senhor amado, que têm atormentado as pessoas, que têm mentido nos seus ouvidos, caiam por terra agora pelo sangue poderoso de Jesus, porque o pai da mentira é o demônio e aquele que mente para os outros e mente para si mesmo. Está escrito que o filho, aquele que mente é filho do pai mentiroso, e o pai mentiroso é o diabo. O pai da mentira é o diabo, e quem mente para os outros e mente para si mesmo é filho do diabo, porque o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro. E Deus não encobre pecado. Deus traz à tona tudo aquilo que está escondido. E no nome poderoso de Jesus, começa pela minha vida, Senhor. Me liberta, me salva, me transforma. Que eu seja, Senhor, uma pregadora da Tua palavra, mas uma pessoa praticante. Porque eu quero a salvação e a libertação da minha casa. Eu quero a salvação, Senhor,
e o nosso nome escrito no livro da vida. Espírito Santo, toca em cada coração agora. Que haja libertação, que haja arrependimento sincero. Deus quer salvar, Deus quer perdoar, mas Deus perdoa aquele que se arrepende. E que neste momento haja arrependimento sincero em nome de Jesus. Amém. Todo domingo tem um vídeo novo no canal, tá? Hoje eu estava pesquisando sobre esse salmo, eu vi tantas coisas bonitas escritas, assim como o Spurgeon, né? Que é o pregador, que era o príncipe dos pregadores, né? Eu vi tantas citações de outros filósofos, pregadores. Talvez, não sei, domingo que vem eu escreva aqui algumas citações de outros pregadores, mas eu vou deixar que o Espírito Santo me dirija. Uma coisa é certa, domingo que vem tem um vídeo novo no canal. Tô olhando aqui pro meu filhinho, né? Cada vez que eu olho para ele, eu me lembro que Deus usou ele quando ele tinha 6 anos de idade. Porque eu não queria gravar vídeo, eu não queria gravar mensagens, eu não queria gravar lives, e Deus me deu uma ordem e disse: isso aí é uma falsa humildade. Fica dizendo que não quer aparecer, mas se não gravar é desobediência. É falsa humildade. Quando eu mando e alguém não quer fazer. Então eu, obediência ao Senhor, eu dei um salto do sofá no dia 4 de outubro de 2020. E na mesma hora vim gravar esse vídeo. Tá? E esse vídeo tá lá no canal, tá? Então dá uma olhada aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau!